Fala galerinha, tudo bem com vocês? Vamos agora introduzir nossa aula de frações, beleza? Vão ser 3 aulinhas de frações. A primeira eu vou introduzir os conceitos básicos de frações, que é identificar uma fração, numerador, denominador, os tipos de frações, que são coisas que vocês geralmente não se esquecem por não estar habituados. Simplificação, número misto, transformação de um para o outro. O foco da aula de hoje vai ser o inicial. Nas próximas, vamos trabalhar as operações de frações, beleza? Então, fica aí, por favor, assista as 3 partes, beleza? Vamos lá, meus queridos. Primeira coisa importante de fração é que a fração ela vai representar uma coisa. Ela vai ser representada assim, ó, por esse símbolo aqui. Onde em cima é chamado de numerador e o denominador é o que fica embaixo. O numerador ele vai representar uma parte e o denominador vai representar um todo. Como assim? A ideia de fração é o seguinte: eu vou pegar alguma coisa e vou cortar em vários pedaços. Por exemplo, uma pizza. Por exemplo, cortei uma pizza, cortei esse triângulo em vários pedaços, cortei esse quadrado, pode ser um bolo, qualquer coisa que eu vá cortar em pedaços. Se eu corto em pedaços, surge a ideia de uma fração, beleza? E vamos lá, meus queridos. Nesse caso aqui, vamos contar aqui, ó. Quantos todos eu tenho? Eu tenho quantas partes no total? 1, 2, 3, 4. Então, o total é o denominador que fica embaixo. Então, eu tenho 4 partes. Quantas eu colori? Quantas eu preenchi? 3 partes. Então, eu tenho um total de quê? De 3 partes, que é o numerador, sobre o todo, que é o quê? 4 partes. Então, eu tenho 3 de 4. 3 quartos. Aqui, ó. Eu tenho quantas partes pintadas? 2, que é o numerador, num total de quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu tenho 2 partes num total de 12. Perceberam a ideia? Quantas partes? 3 partes num total de 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 partes num total de 6. E aqui embaixo? Eu tenho uma parte pintada num total de quanto? 1, 2, 3, 4. Então aqui eu vou ler o quê? 3 quartos, 2. Quando passa de 10, tá, gente? Ó, meio sobre 2, terço sobre 3, quarto, 15. Quando passa de 10, a gente vai chamar de avos. Como assim? 11 avos, 2 sobre 12 avos, 2 sobre 13 avos, 14 avos, 15 avos, beleza? Antes do 10, antes do caso do 10 para antes, nós temos o quê? O meio, o terço, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono, décimo, 11 avos, 12 avos, 13 avos. Isso aqui eu vou deixar um pouquinho mais para frente para a gente falar de problemas de fração. E aí talvez vai ser interessante para a gente falar nessa terminologia. Por hora a gente vai ignorar ela, vai forçar lá no futuro como que se fala a terminologia correta, beleza? Vamos lá. Entender a ideia? A parte, que é o numerador, sobre o todo, que é o denominador. Agora, quais são os tipos de frações e como que elas vão ser classificadas? Vamos verificar essa fração aqui, ó. O todo vai ser o quê? 3 partes. O todo fica embaixo. Eu consumi uma parte num total de 3. Então, uma parte é o numerador, o total são quantos? 3. Então, eu falo que essa fração é o quê? É 1 sobre 3, ou seja, 1 terço. Percebam que nessa configuração aqui, ó, se eu tiver a mesma questão embaixo, vamos pensar que eu estou olhando só para esse retângulo aqui, ó, só para um deles. O total desse retângulo aqui é quanto? 3. E eu comi quantas partes? Eu comi uma parte num total de 3. Percebam que? Só que agora eu sou uma pessoa gulosa, eu vou querer comer mais pizza, eu vou querer comer mais alguma coisa, e eu não comi só uma parte. Eu peguei uma parte, comi. E eu comi, sei lá, uma parte da minha mãe, do meu pai, namorada. Comi pedaços de outras pessoas. Imagina a pizza. Eu comi pedaços, eu comi o meu pedaço, que era 1 de 3, e comi pedaços de outras pessoas. Então eu comi o meu pedaço e também comi quantos? E comi 3 pedaços dos outros. Então eu comi um pedaço meu e comi 3 pedaços dos outros. Quantos pedaços eu comi? Eu comi 4 pedaços dos 3 que eu tinha previamente separado. Então vamos lá.
Cada pessoa recebeu sua pizza, seu hambúrguer, não sei como foi essa divisão, recebeu o quê? Um bolo, alguma coisa, recebeu 3 pedaços para poder consumir. Só que eu comi o quê? Dos 3 pedaços que eu tinha, eu comi um meu e comi mais outros pedaços de outras pessoas. Então eu comi 4 pedaços do que eu tinha o quê? Previamente separado para mim. Veja bem, eu comi 4 pedaços, num total de 3, que eu já era predestinado a mim. Eu sei que esse conceito é um pouquinho confuso, porque eu comi o que eu tinha separado era 3, e eu comi além do que eu tinha. Toda vez que eu como além do que eu tinha, eu posso dizer que isso aqui que é uma fração imprópria. Então vamos lá, recapitulando. Fração própria, eu como um pedaço, eu retiro um pedaço menor do todo. Então nesse caso aqui, ó, eu comi um pedaço num total de 3, 1/3. Quando eu como mais pedaços, quando eu tenho mais pedaços do que o total que eu tinha, nesse caso aqui, ó, eu comi 4 num total de 3. Eu tinha disponível 3 pedaços, mas eu consegui consumir o quê? 4 pedaços. Eu digo que a fração é o quê? Imprópria. Beleza? Em termos didáticos. Fração própria, numerador, menor que o menor ou igual que o denominador. Então, se o de cima for menor, própria. Se o de cima for maior, impróprio. Beleza? Só que outra forma de eu escrever essa fração aqui, ó, própria, imprópria, é uma fração mista. A fração mista ela vai representar uma parte inteira. Como assim? Vamos lá. Vamos usar esse exemplo aqui em cima. Nesse exemplo aqui em cima, eu comi quantos pedaços? Eu comi um pedaço. Olha só para essa figura. Um pedaço no total de 3. Só que eu ainda estava com fome. Falar com meu pai, com minha mãe, com minha avó, falar com outra pessoa. E aí, quando eu fui falar com outra pessoa, ele acabou ficando com pena de mim e me deu mais 3 pedaços. Só que esses 3 pedaços aqui, ó, corresponde o quê? A um bolo inteiro. Perceba o seguinte, que se eu comer esse pedação todo aqui, isso basicamente corresponde a um bolo inteiro. Então, o que eu posso falar para a pessoa? Eu posso dizer o seguinte, olha, eu comi um bolo inteiro e mais um pedaço de 3. Então, eu comi um bolo inteiro e comi 1/3. Então, esse um bolo inteiro eu vou escrever assim, ó. 1. Esse número aqui, veja bem, esse número aqui é chamado de parte inteira. O que quer dizer que eu comi um bolo inteiro e um pedaço de um total de 3. Isso é um número misto. É um número que ele vai representar o que eu consumi por inteiro e quanto que eu consumi o quê? Em fração. Então vamos lá. Só existe fração mista para para frações impróprias. Então, uma fração imprópria, por exemplo, o 4/3, comer 4 pedaços num total de 3, isso aqui é uma fração que é imprópria, equivale a dizer que eu comi o quê? Um bolo inteiro mais um pedaço de um total de 3. Perceberam? Fração, vamos lá de novo, fração própria, numerador menor, fração imprópria, numerador maior, fração imprópria, eu tenho uma parte inteira e uma parte não inteira. Perceba que o termo em parte inteira é aquele que não é escrito, entre aspas, em forma de fração. Ou seja, até dá para eu escrever em forma de fração, mas oficialmente é aquele que a gente vai evidenciar apenas o numerador. Beleza? Só a parte de cima. Ah, mas eu poderia ter outros tipos de fração imprópria mista. Por exemplo, se a pessoa fosse muito gulosa, ela comesse 2 bolos e mais um pedaço, mais 1/3, ficaria como? 2 bolos inteiros e 1/3. Se ela comesse 3 bolos inteiros, 3 bolos inteiros e 1/3. Se além desse pedaço ela comesse 5 bolos, 5, 1/3. Perceba que esse número misto aqui, ó, essa parte inteira, ela não está em cima nem embaixo. Ela fica exatamente no meio, para indicar que ela não faz referência nem ao numerador e nem ao denominador. É uma parte solta. Isso é um número misto. Tranquilo? Entendeu a diferença? Vamos lá. Fração aparente. O que é uma fração aparente? Vou aqui, até esqueci de desenhar aqui. Vamos imaginar
que eu tenha a seguinte situação. Vou imaginar o mesmo bolo, porque a gente gostou desse bolo. Esse bolo é um bolo muito simpático. A gente gostou bastante dele. E a gente agora vai pegar ele e trabalhar ele, beleza? Vamos imaginar agora que eu vou pegar a mesma situação que nós fizemos anteriormente. Perceba que eu estou usando a mesma ideia de um pedacinho de 3. Vamos imaginar que o tio pegou aqui, ó. Aqui tem quantos pedaços? Eu peguei um pedaço de 3. Só que eu, malandramente, pensei o seguinte, pô, tem muita gente na minha festa. Eu preciso dar um jeito de fazer esse bolo render mais. E aí, como todo bom pobre, faz o quê? Já que esse bolo aqui, eu preciso fazer ele render mais, eu vou dividir ele ao meio. Vou dividir cada pedaço ao meio. Então, nessa configuração aqui, ó, quando eu dividir cada pedaço ao meio, deixa eu botar aqui, ó, deixa eu fazer aqui, ó. Quando eu dividir cada pedaço ao meio, o que vai acontecer? Eu passei a ter quantos pedaços? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu passei a ter 6 pedaços e esse indivíduo comeu quantos pedaços? 2. Então ele comeu 2 pedaços de 6. Só que eu ainda vi que eu preciso fazer render mais ainda. Aí eu vou pegar esse mesmo bolo e vou dividir ao meio aqui, ó. E aí quando eu divido ele ao meio, eu passo a ter quantos pedaços? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu passo a ter 12 pedaços e eu consumi quantos? 1, 2, 3, 4. E agora eu vou te fazer a seguinte pergunta difícil para vocês. Percebam que ainda que eu tenha dividido mais o bolo, eu comi mais ou menos. Aí você comeu mais porque aumentou a parte. Mas percebam que eu não mudei. Em nenhum momento eu precisei repintar a área verde. Eu não precisei para repintar. Então é interessante. Quando você comeu um pedaço de 3, você comeu a mesma quantidade, embora eu tenha dividido em mais partes, numericamente falando, você acabou ingerindo que a mesma quantidade de bolos. Só que em fatias menores. Por quê? Porque agora você comeu 2 bolos de 6. Antes você comeu um pedaço de bolo num total de 3. Quando eu passei a ter 6 pedaços, você consumiu quantos? 2. Só que na prática você consumiu o quê? A mesma coisa que antes, porque eu não mudei a parte verde, perceberam? Quando eu peguei isso aqui e dividi ao meio, passou a ter quantos pedaços? 12. Mas você continuou comendo, você comeu quantos? 4. Só que esses 4 que você comeu equivalia ao 2 pedaços de 6, ou equivalia a 1 de 3. Isso que é o conceito de fração aparente. Uma fração ela é dita aparente quando? Quando a gente, dividindo um bolo, dividindo uma parcela, dividindo um elemento em várias partes, essa fração acaba equivalendo na mesma coisa. Então, por exemplo, comer um pedaço de bolo de um total de 3 é o mesmo que comer 2 pedaços de um total de 6, que é o mesmo que comer 4 pedaços de um total de 12. Como isso aqui é igual, nós falamos que essas frações são aparentes. Só que vai ter uma fração aparente que me interessa muito, a chamada fração irredutível. O que é a fração irredutível? É aquela que não pode ser simplificada. Vamos lá. Como assim? Se observarmos bem, o 2 e o 6, eles têm um múltiplo em comum. Quem é o múltiplo comum entre eles? Não, um divisor comum, desculpa. O 2 e o 6, ele possui um divisor comum. Quem é o divisor comum entre 2 e o 6? O divisor entre o 2 e o 6 comum é o quê? O 2. Então, se eu pegar isso aqui, ó, e dividir em cima e embaixo por 2, 2 por 2, 1. 6 por 2, 3. 1 terço. O 4 e o 12 tem um divisor comum. Quem é o divisor comum? O 4. 4 por 4, 1. 12 por 3, 12 por 4, desculpa, 3. Então, as frações aparentes, elas vão ter um número, elas vão ter um divisor comum com o numerador e o denominador. Então, as frações aparentes, elas têm o quê? Elas têm múltiplos em comum. Só que qual é o problema? Vai existir uma fração aparente que não há nada em comum. Por exemplo, 1 terço. Existe algum número que divida 1 e divida 3 ao mesmo tempo? Exceto 1? Não. Então, como não existe mais
não existe nenhum divisor comum entre os dois, nós falamos que essa fração é chamada de fração o quê? Irredutível. E eu gostaria que vocês guardassem muito bem isso, porque uma fração irredutível é sempre a melhor resposta. Como assim? Se você achar a sua resposta 4/12, ainda que ela esteja certa, a gente pode reduzir sempre para a forma de forma reduzida, ou forma irredutível, que é quando a gente reduz a forma, manipula a fração, para eu poder escrever ela na forma mais simples possível. O nome do processo que a gente pega uma fração, escreve ela da forma mais simples possível. Quem é a forma mais simples possível? É a forma irredutível. O processo que a gente pega uma fração e escreve na forma irredutível é chamado de simplificação. E a gente sempre que guarda bem isso, aluno, aluna, sempre que você encontrar uma fração, cabe a você torná-la na forma irredutível. Ou seja, simplificar. Eu vou te mostrar na prática como funciona. Tu vai fazer o seguinte, vai pegar a fração e vai verificar se existe algum divisor comum entre em cima e embaixo. Por exemplo, tem algum número que divida 6 e 4 ao mesmo tempo? Vamos pensar no óbvio. Que número seria esse? Lembra aquela sequência? 2, 3, 5 de primos? Vamos sempre pensar neles primeiro, tá? Por exemplo, tem algum número que divide os dois ao mesmo tempo? Que número é esse? 2. Então, 6 dividido por 2, 3. 4 por 2, 2. 3 meios. Vamos lá. O 2 ainda divide os dois? Não. Lembra dos primos. Vou escrever aqui os primos. 2, 3, 5, 7, 11, por aí vai. O 2 ainda divide os dois? Não. O 3 divide os três? Não. O 3 divide os dois? Não. Então, como não existe mais nenhum número que divida os dois ao mesmo tempo, o que eu posso falar para vocês? Que essa fração ela foi o quê? Simplificada. Ela está na forma irredutível. Beleza? Vamos aqui, ó. 28 e 21. Dá para dividir ambos por 2? Não. Em cima dá, mas embaixo não. Ambos por 3? Não. Ambos por 5? Não. Ambos por 7? Não. Se eu dividir por 7, 28 por 7, 4. 21 por 7, 3. 4 terços. Tranquilo? Aqui, ó. 12 por 8. Dá para dividir por 2? Dá. 12 por 2, 6. 12 por 2, 9. Ainda dá por 2? Não, vou tentar por quem? Por 3. 6 por 3, 2. 9 por 3, 3. Ainda dá por 3? Não. Existe mais algum número que divide em cima e embaixo ao mesmo tempo? Não. Eu atingi a forma o quê? Irredutível. Mas aqui, ó. Vou dividir aqui em ordem. Primeiro por 2. 4 por 2, 2. 16 por 2, 8. Continua. Ainda dá por 2? Dá. Então, vou fazer o quê? Vou continuar simplificando. 2 por 2, 1. 8 por 2, 4. Ainda dá para simplificar mais? Não. Não existe mais nenhum número que divide em cima e embaixo ao mesmo tempo. Então, eu falo que a fração está na forma irredutível. Beleza? Vamos lá. Aqui, ó. Tá irredutível, sim ou não? Sim. Tá irredutível? Tá irredutível, senhores? Não. Dá para dividir o quê? Em cima e embaixo por 2. 2 por 2, 1. 12 por 2, 6. Tá irredutível? Dá para dividir Dá para dividir por 2 os dois? Não. Mas dá para dividir por 3. 3 por 3, 1. 6 por 3, 2. Como não existe mais nenhum número que divida os dois ao mesmo tempo, está na forma irredutível. E aqui? Não cabe mais fazer, beleza? Agora vamos lá. Já está na forma irredutível aqui. Vamos avaliar o seguinte. Agora tem uma propriedade interessante. Ó. Toda vez que o denominador for 1, ele vai se transformar automaticamente num número inteiro. Como assim? Por exemplo, vamos pensar o seguinte. Se eu comer 6 pedaços de bolo, de um total de 1. Pensa o seguinte, peguei um pedaço de bolo, ó, um pedaço de bolo. Um pedaço de bolo. Um pedaço só, um pedaço.
e eu comi 6 pedaços de bolo. O que isso quer dizer? Você vai falar o seguinte, tinha um pedaço de bolo e eu comi 6 pedaços de um pedaço de bolo? Não. O que você vai falar? Se eu tinha 6 pedaços de bolo, se eu tinha um pedaço de bolo e um pedaço de bolo eu comi 6, é a mesma coisa que eu falar que eu comi o quê? Que eu comi 6 bolos. Então, olha só. Se eu tenho apenas eu não tenho... Em vez de eu pensar o seguinte, aqui eu peguei aqui e dividi em vários pedaços. Mas imagina que eu tivesse só esse pedacinho aqui, ó. Só um pedacinho aqui. Se eu tivesse só um pedacinho aqui, quantos pedaços eu comi? Eu comeria o quê? 4 pedaços de um total de 1. Se eu como 4 pedaços de uma coisa só, eu comi quantas coisas? 4. Essa propriedade interessante que diz o seguinte, ó. Se o denominador ele for apenas o número 1, nós podemos transformar essa fração no número inteiro. Como assim, ó? 6 por 1, como que eu vou ler isso? 6 dividido por 1, quanto que é 6 dividido por 1? 6. Então, a fração 6 sobre 1 equivale ao número 6. Guardem muito bem isso, porque isso vai ser útil em várias partes da aula de hoje. Por exemplo, se eu tenho 28 sobre 4, vamos lá. Dá para dividir por quanto? Simplificar. Por 2. 28 por 2, 14. 4 por 2, 2. Ainda dá para dividir? Dá por quanto? Por 2. 14 por 2, 7. 12 por 2, 1. Como o denominador é 1, 7 sobre 1 é o mesmo que 7. Dá para dividir por 2? Não. Dá por 3? Dá. 12 por 3, 4. 3 por 3, 1. 4 por 1, quando o denominador é 1, 4 por 1 vai dar quanto? 4. Isso aqui é o quê? O ato de eu transformar uma fração em um número inteiro. Beleza? Tranquilo, meus amores? Há alguma dúvida? Tranquilo? Então, meus amores, chegamos ao fim da parte 1 de hoje. E na parte 2 a gente vai entender o quê? Vai aprender a transformar número misto. Cadê? Em fração imprópria. Vamos aprender a fazermos o contrário, transformarmos fração imprópria em número misto e vamos introduzir a ideia de soma e subtração de frações. Beleza? Para depois falarmos de produto e divisão. Fechando isso, vai ter uma aula especial chamada de problemas de fração, onde eu vou ensinar vocês a interpretar um problema de fração, que é muito útil tanto nos colégios, nas séries iniciais de colégio, quanto é útil para concursos públicos, beleza? Um beijo para vocês, até a parte 2.